Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Antes de entrar, só para nós tivemos a aula passada do milênio, né? Estudamos o milênio, foi um estudo mostrando tudo o que vai acontecer no milênio, como vai ser o governo de Cristo. E nesse período do milênio, Satanás ficou preso durante 1000 anos e o milênio durou 1000 anos. No final do milênio, quando acaba o milênio, Satanás vai ser solto, né? E ele vai ser solto e vai seduzir as nações. Aquelas nações, aquele governo maravilhoso de Cristo. Como foi que nós falamos na aula passada? Tão maravilhoso, o lugar de todo crente sonha em viver um dia, debaixo do governo de Cristo. Esse lugar tão maravilhoso, essa terra tão maravilhosa, tudo isso vai se acabar, ou seja, vai ser destruído com a ação do inimigo. Agora nós perguntamos, nós estudamos na aula passada e vimos que a igreja estava reinando com Cristo, o salvo reinando com Cristo, e aqueles que entraram no milênio sem passar pela morte física, eles procriaram e povoaram a terra. Essas nações que era governada pelo Senhor Jesus e pelos crentes que estão com Cristo, essas nações, enquanto Cristo estava governando, tudo está bem, mas o homem, ele sempre carrega a maldade no coração. Satanás não estava para seduzir, para induzir ao erro, para induzir ao pecado, porém, a natureza humana, ela já tende para as coisas erradas. Tanto que nós vimos que lá, durante o governo de Cristo não se houve questões erradas, mas com certeza houve dificuldade do governo, porque as escrituras diz que Cristo reinou as nações com vara de ferro. Por que ele usou vara de ferro? Porque havia necessidade de vara de ferro, porque ele estava governando sobre pessoas humanas. Quem estava governando com ele é a igreja. A igreja estava em corpo, não o corpo ressuscitado, né, de Cristo. Nós vimos aqui, eu vou até ler essa partezinha aqui que eu não li na aula passada, né? Nós estudamos até o versículo 4. Agora só em título de introdução. A título de introdução, 20, versículo 4 eu vou repetir para dar continuidade. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E nós estamos vendo tronos juntamente no governo de Cristo, né? Durante o milênio. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na sua mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, nós falamos, vou repetir, Satanás está preso. Então, não tinha como ele seduzir as nações. Versículo 5 diz assim, ó, mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, veja que quem passa pela primeira ressurreição é os que estão com Cristo, a igreja, os crentes. Nós, durante todos os estudos, a gente compreendeu bem isso, né? Então, esses passaram pela primeira. Agora, esses mortos aqui, eles não fazem parte da primeira ressurreição. Eles continuam no lugar dos mortos, que nós chamamos de inferno, né? Eles continuam lá até que os 1000 anos se acabem também. Eles permanecem lá. Versículo 5 está dizendo claramente, mas os mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Então, eles não fazem parte dessa primeira ressurreição. Versículo 6 é uma das bem-aventuranças, que diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então aqui fica bem claro, entendido, que aqueles que ressuscitou na primeira ressurreição, os estudiosos defendem a ressurreição de quando Cristo morreu e desceu às profundezas, que o povo de Jerusalém viram alguns do Velho Testamento, né? E houve a ressurreição no momento que ele arrebatou a sua igreja, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, né? 11 até o 14, né? Tá lá escrito da ressurreição, que eles citam primeiro, e aqueles mártires da grande tribulação, que ressuscitaram. Então, esses que fazem parte, os crentes que fazem parte, que estão reinando com Cristo durante o milênio, foram ressuscitados, né? Mas as nações que cresceram são pessoas de carne e osso, humanamente falando, né? Então, esses povoaram o milênio. Agora que nós vamos entrar no estudo. Versículo 7, Satanás é solto e depois vencido para sempre. Esse é o tema do nosso estudo. Então, veja. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Veja só. Então, agora acabou os 1000 anos, acabou o governo do milênio, a igreja não subiu de novo, continua, permanece em Jerusalém, na terra, permanece na terra, né? Ele foi solto da sua prisão, versículo 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo o número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e desceu fogo do céu e os devorou. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Eu li todo para a gente entender. Agora nós vamos começar a explicar. Então, versículo 7 já está explicado que Satanás foi solto da sua prisão de 1 milênio, né, de 1000 anos, foi solto. Ele agora vai sair para enganar as nações. Está dizendo aqui bem claro, enganar as nações, que às vezes eu mesmo já tive muito conflito com isso, porque eu ficava pensando, meu Deus, como é que pode a gente passar essa vida aqui, né, partir para a glória, descer com Cristo e ainda dar margem para o pecado e pode perder ainda a salvação. Eu ficava muito, não tem condição uma coisa dessa. Mas aqui nós vimos no estudo passado sobre o milênio que as nações foram povoadas, né? Se as nações foram povoadas, nasceram filhos, vimos que eles trabalhavam, né? Tudo foi maravilhoso, mas teve atividade, trabalho, nascimento de filho, casamento, plantio, construção de casas, plantio de vinhas, tudo teve normalmente durante 1000 anos. Então, agora, Satanás vai ser solto, aqui está dizendo que ele vai enganar as nações. Não diz que vai enganar a Terra Santa, o povo de Jerusalém. Ele vai enganar as nações e vai levantar guerra contra Jesus, contra o rei dos reis, que é Jesus Cristo, né? Então veja aqui que ele vai enganar. João, quando fala esse texto aqui, ele cita Gog e Magog. Para a gente entender, Ezequiel 38 e 39 relata sobre Gog e Magog. Quem são os Gog e Magog? Gog e Magog é descendente de Noé, de Jafé, do filho caçula. Porque aqui João, o próprio Deus que deu a João a revelação do Apocalipse, colocou Gog e Magog. Eu entendo que Gog, como é descendente de Jafé, que nós sabemos que Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé.
Cã é o filho mais velho, mas perdeu o direito de primogenitura, ficou sendo Sem. Os semitas é que descendem Abraão, que vem do povo de Deus, né? Só para a gente entender essa parte, os semitas vêm Elão, que surgiu os assírios, Asfaxade, filho de Sem, é que vem a linhagem de Abraão, né? Lude, que é os germânios, Arã, que é os ancestrais dos arameus, dos sírios, né? E Cã a gente já sabe, que é todo os da Palestina, que é Etiópia, Egito, Líbia, né? Esses povo da Palestina, que é os de Cã. A maioria a terra de Cã toda foi dada por Deus para os filhos semitas de Abraão, os descendentes de Abraão, que é o povo de Deus, né? Agora, Jafé já vem Gomer, né? Que é a parte de Turquia, Gog, Magog, Medai, que é os medos, Javã, que é o povo da Grécia, né? Futuro, né? Tubal, que é Turquia, Meseque, Orros, em algumas traduções tá Ros, que quer dizer, Ros significa Moscou, né? Então, esses descendentes de Javé, que é Gog e Magog, que nós vamos ver lá em Ezequiel, e antes de entrar no texto que eu quero ler, só vou ler lá em Gênesis 10, diz assim, que entre os 3 filhos de Noé, repartiram a terra. Cã ficou com a parte que nós já falamos, Sem ficou com aquela parte do que nós falamos aqui, que é da Babilônia, dos medos persas, Irã, hoje, né? Aquelas partes lá, tudo, aquelas regiões entre rios ali, né? Mesopotâmia. Agora, Jafé, eles herdaram, né, com todas as ilhas das nações. O que isso significa? Significa que eles herdaram no meio dos outros 2 irmãos. Então, como aqui foi citado Gog e Magog, e lá em Ezequiel tem o texto que fala que é um povo do norte que vinha contra Jerusalém, aqui João, no Apocalipse, colocou Gog e Magog na simbologia do confronto que vai haver das nações com o Senhor Jesus, com a cidade santa, a cidade amada, como é chamado, né? Então, só para a gente entender, lá no versículo 2 diz assim, ó, por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua e segundo as suas famílias, entre as nações. Nós estamos falando de Javé, que eles receberam repartiram a terra em 3, eles ficaram no meio. Eles pegaram as ilhas onde tem ilhas era dele. De todas as nações eles herdaram. Então, os filhos de Javé foram muitos e eles ficaram no meio dos 2. Então, eles povoaram as nações, povoaram o mundo, né? Por isso que aqui, como eles vão sair, esse Gog e Magog vai sair, vai juntar em batalha, vai sair como areia, vão juntar tantas pessoas nesse período, que eu fico assim pensando, gente, como que pode um governo tão maravilhoso como foi o de Cristo ainda haver descontentamento? Mas, né, a gente sabe que Satanás enganou Eva lá no Éden, no tempo da inocência. Ele enganou, seduziu Eva. Então, aqui, pelos textos que nós vamos ler de Ezequiel, dá-se a entender que ele vai usar todo tipo de recurso, até mesmo o roubo do despojo das riquezas de Jerusalém, vai ser um dos motivos que as nações vão se rebelar contra o próprio Cristo, né? Vamos começar a ler, então, aqui. Ezequiel 38, se você quiser acompanhar aí, né? Ezequiel 38. Vamos ler o versículo versículo 1 ao 3 e depois eu vou ler o 6. Diz assim: veio mais a minha palavra do Senhor dizendo. Essa profecia aqui, ela não é diretamente ligado ao que nós estamos estudando, mas é uma tipologia, um exemplo.
E eu acredito até que as partes escatológicas aqui são exatamente falando desta guerra. Porque a primeira impiedade, que era tipificada por Babilônia, já encerrou. Foi antes do milênio. Foi no Cristo, quando veio, ele derrotou essas nações ímpias, né? Essa já passou. Agora, depois do milênio, vai levantar outras nações. Até, eu quero lembrei agora, tem que falar algo muito importante. Lembra que quando nós estudamos o capítulo 17 de Apocalipse, nós falamos daquele oitavo, que era do 7, que ia voltar? É esse agora. Satanás vai ser solto e vai usar outra besta, que é a oitava, mas que é a mesma 7, porque é o próprio Satanás que foi solto e está aqui usando. Lá no 17 nós falamos muito sobre isso, né? Quem quiser rever essa parte, é só no capítulo 17 Apocalipse, né? Então veja, versículo 2: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Então está dizendo aqui, falando dos filhos de Javé, a descendência. E agora vou ler o versículo 5, diz assim: Persas e etíopes, e os de Pute, com eles, com todo o escudo e capacete. Gomer é o filho primogênito de Jafé. Está lá em Gênesis 10, versículo 1 e 2, né? Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, que é o filho último de Gomer, é o neto de Jafé, né? Então, veja, que aqui está a linhagem da banda do norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, veja que essa profecia de Ezequiel está falando desse povo que vem contra Jerusalém, da banda do norte. Eles vêm do norte. Agora, aqui que nós estamos estudando, vai dos 4 cantos da terra, né? Versículo 9 diz assim, ó: E então subirá e virá como uma tempestade e fartear como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração. Olha só, o povo do milênio aqui. Eu estou levando aqui profeticamente para o milênio, porque é assim que está acontecendo. As imaginações do coração, né? As maldades que vai gerando, com a indução, a sedução do próprio Satanás, eles vão se revoltar contra o Rei dos Reis. Então vamos continuar. Versículo 11 de Ezequiel 38. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso. Olha, certamente, no tempo do governo de Cristo, não precisou murar a cidade, porque não tinha maldade, não tinha. Satanás não estava para fazer maldade com o ser humano, e Cristo, com a sua igreja, estava governando as nações para tomar conta. Aqueles que dava trabalho já resolvia, né? Então veja, aqueles que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e nem tem ferrolho nas portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa. Olha, eu acredito que Satanás vai usar essa legalidade, que é roubar os bens de Jerusalém, que é um governo de 1000 anos de Cristo. A fartura é tremenda. Ouro, pedras preciosas, todo tipo né? Nós vamos continuar lendo aqui, vai falar essa profecia, embora não esteja diretamente, mas ela está profeticamente falando desse período, né? Diz assim: qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Versículo 13.
Vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e as possessões? Para saquear grande despojo? Agora eu vou lá, eu não vou continuar lendo para não ficar muito grande. Mas todo esse texto, ele nos diz muito desse período agora, que é o retorno, né, do milênio e de Satanás, ainda a sedução do inimigo contra as nações. Vamos ver agora o versículo 16, que diz assim, ó, e subirás contra o meu povo de Israel com uma nuvem para cobrir a terra. O que nós vimos lá? Com a areia do mar, dos quatro cantos da terra, né? E no fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti e aos seus olhos, ó Gog. Gente, aqui tá vendo? Cristo vai permitir que, como diz lá no capítulo 17, Satanás e as 10 nações vão reinar por 1 hora, que eles vão receber o reino por 1 hora, que aqui vai ser por pouco tempo, a Bíblia não relata a quantidade do tempo, não sabemos que tempo vai ser, mas ela relata que será pouco tempo. Apocalipse 17, quando ele fala dos 10 chifres, que é as 10 nações que vão receber o reino por 1 hora. Então, isso significa, esse 1 hora lá, nós não é literalmente 1 hora, não sabemos o tempo, não sabemos se é 1 hora de fato, ou se é um período curto de tempo, né? Porque sabemos que essa revolta, depois que Satanás vai ser solto, vai ser um período curto de tempo, mas não sabemos se vai ser realmente de 1 hora, como diz, né? Diz assim, com certeza não é 1 hora, porque as nações vão se revoltar, vão se ajuntar e vão querer guerrear com o Senhor, né? Agora vamos ver o versículo 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá aos meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo, presta bem, guarda bem essa palavra, no fogo do meu furor, no fogo do meu furor, guarda que nós vamos ter algo para falar desse fogo, né? Meu furor. Naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, do qual aqui, como está falando de Israel, essa profecia, ela está sendo profetizada dessas nações contra, né? O Senhor está falando contra Gog e Magog, contra esses descendentes de Javé que vem do norte, né? Que hoje pode se considerar a Rússia. Aquela hora não veio a palavra, agora é Rússia, que é a capital, é Moscou, né? Que é descendente, né? Hoje eles são descendentes de Jafé mesmo, e China também, parte da China, né? Então vamos dar continuidade aqui. Versículo 20, do qual de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu e os animais do campo, e todos os répteis que se arrojam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os princípios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Versículo 22. E contemplarei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo, guarda de novo, e enxofre, farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Olha, eu vou repetir essa parte aqui do fogo, porque tem algo muito importante para trazer hoje aqui. E farei fogo e enxofre, farei cair sobre ele e sobre Gog, né, que está profetizando, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele.
Então, aqui nós entendemos que esse furor do Senhor vai vir com fogo e enxofre e vai destruir essas nações que vão se reunir contra o próprio Cristo. Agora vamos continuar no texto que nós estamos lendo. Nós estamos vendo, eu trouxe a palavra de amor. Agora, o que diz aqui? Vou repetir o versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim: e sairá Satanás, né? A enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. A profecia de Ezequiel foi o povo os do norte que vinha, né? Só lá, agora, profeticamente, está falando de Gog e Magog, esse período aqui. Agora, cujo número, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra. Tá vendo? Lá falaram como areia, né? De tanta... Olha a quantidade de nações que vão se rebelar contra Cristo depois de ter vivido num governo tão maravilhoso como foi o governo de Cristo no milênio, né? Como é a raça humana, né? Se Satanás enganou lá na inocência, que eles não conheciam o pecado, seduziu a Eva a pecar, imagine esse povo, esse ser humano que já tem a parte maligna dentro de si mesmo, né? Então, veja. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Veja que a guerra aqui que Satanás está levando, as nações sendo seduzidas pelo próprio Satanás, eles estão de olho na cidade amada, onde está o trono do Senhor Jesus, né? E desceu fogo do céu e os devorou. Aqui vai se cumprir a palavra que Pedro, que esse mundo está reservado para o fogo. Agora sim, nessa batalha, que é a última batalha, né, vai exterminar com fogo tudo que não é de Deus, todas as nações que não estão com o nome escrito no livro da vida, porque haverá muitos convertidos, muitos, mas haverá também uma multidão, como nós estamos vendo aqui, de pessoas que vão se rebelar, que não se converteram a Cristo, né? Viveram, desfrutaram do governo, de toda aquela maravilha, porém não se converteram a Cristo. Esses, vamos ver o que diz lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, esse eu quero ler, até anotei aqui, mas eu quero ler. Gente, olha, se vocês estiverem depois no tempo, leia toda essa parte. Nós vamos ver aqui, é coisa tremenda, tremenda mesmo. Eu vou ler a partir do capítulo 3 de segunda carta de Pedro, versículo 10 em diante. Diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão. Aqui, essa primeira parte está falando do arrebatamento. Nós vamos agora entrar nas partes. Ladrão de noite, o qual o céu agora já está falando desse período. Nós vimos como as escrituras são feitas, são profetizadas. Ela é inspirada pelo Senhor e é como eu cito como quebra-cabeça, porque você precisa, no mesmo versículo, colocar a peça certa no lugar certo, né? Aqui nós vimos que essa primeira parte que fala da vinda do Senhor está falando do arrebatamento. E aí vai seguindo. Aqui ele já está falando da parte aonde o mundo vai se acabar com fogo, né? É aonde exatamente vai acontecer agora. Veja aqui, vou ler, continuar. No qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então veja aqui, tudo que é matéria, tudo que é obra na terra, tudo que é construção, tudo que é feito físico, obras vão se desfazer com fogo. Porque no momento desse confronto, o Senhor vai
vai descer fogo do céu e vai consumir tudo. Essa é também a primeira purificação da terra. Vai destruir os ímpios, né? Vai destruir os ímpios e vai queimar, purificar toda a terra e tudo que for matéria vai se desfazer. Vamos continuar lendo? Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Aqui é um conselho para nós, né? Que todas essas coisas vai acontecer, né? Versículo 13, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Aqui é a vinda, não é de Jesus, tá falando de Deus, porque esse confronto aqui, essa guerra aqui vai descer fogo do céu e vai consumir, né? O dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Entendeu o que Pedro está dizendo aqui? Nesse período desse confronto aqui, o Senhor vai lançar fogo do céu, vai cair fogo do céu e vai consumir tudo que é físico. Tudo, né? Vou ler de novo o versículo 9. Subiram sobre a largura da terra, esse confronto é diretamente com o Rei dos Reis, com Jerusalém, a cidade amada, onde está o governo de Jesus. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Então, nesse momento que desce fogo do céu, consome tudo que é físico. Aí, nós entramos a partir daí, já no mundo espiritual, que o grande juízo que vai... Tá? Agora, que nós vamos ler a partir do versículo 11, que nós vamos estudar na próxima aula, já está no mundo espiritual, não está mais na matéria. A matéria já desfez. O fogo que foi lançado, como Pedro profetizou, que o mundo está reservado para no fim, fogo, como ele cita, quem vai ler aqui todo o capítulo 3 da segunda carta de Pedro, vai ver que ele fala que o mundo anterior acabou com água, com dilúvio, mas esse agora está reservado para o fogo, porque ele vai realmente acabar através do fogo. Vai ser purificado as nações, as nações que eu falo é terra, porque matéria, ser humano, tudo que é carne e sangue, que não vai herdar o mundo espiritual, o reino eterno, não vai existir mais. A partir de agora, esse fogo vai consumir tudo que é físico. O céu é como o Senhor Jesus próprio falou, lá em Mateus, né? Deixa eu ver onde é que está o texto que eu botei. Mateus 25, 24, 35. O céu e a terra passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, aqui Pedro profetizou que os céus como o estrondo se desfez, né? Agora que é o 10, né? Então, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite, pois serão atormentados para sempre. Lembra do estudo lá do capítulo 19? O último estudo nós tivemos no 19 e 20, que diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos naquela primeira batalha, antes do milênio. Versículo 20 diz assim: e a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Agora, eles inauguraram, esses dois inaugurou o lago de fogo. Agora o terceiro, Satanás, foi jogado no lago de fogo, onde ele será atormentado para sempre. E agora, no próximo estudo,
nós vamos ver o grande trono branco, onde vai ser o julgamento das nações. Já não existe mais o mundo físico, que a partir desse juízo final, o novo céu e a nova terra vai descer, né? Então, aí nós vamos ver então o julgamento das nações, e essas nações ímpias e esses mortos que não reviveram até que terminasse o milênio vão ressuscitar e vir para o julgamento, e vai ser lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Por isso que foi dito aqui que bem-aventurado os que participam, que é os do Senhor, que participa da primeira ressurreição. Porque eles não vão ver a segunda morte, porque essa segunda morte é direto para o lago de fogo. É a segunda morte. Então, nós vamos ver isso na próxima aula, que é o juízo final, que é o grande trono branco de Cristo, onde, como eu já falei, será o julgamento, né? Louvado seja Deus.